Quem saiu acho que já não volta mais, porque tem mais ninguém ali fora. Vamos à nossa terceira apresentação, pessoal do Asterisco. Boa noite. Meu nome é Éder. Nosso grupo é formado pelo Natan, Guilherme e Juliano. A gente vai falar sobre o Asterisco. O Asterisco nada mais é que um programa de computador que pode substituir uma central PABX. Ele tem todas as funcionalidades de uma PABX. Primeiramente, ele foi desenvolvido para ser utilizado em Linux. Hoje ele roda em quase todos os tipos de sistema operacional. Ele trabalha com comunicação VoIP, que é o Natan que vai estar falando para vocês agora. Bom, pessoal, vou começar a dar uma introdução antes de focar no assunto asterisco para vocês. Primeiro eu falar sobre VoIP, depois Skype e depois PBX e PBX. VoIP, VoIP por assim significa Voice over Internet Protocol, ou voz sobre o protocolo de internet. Nada mais é do que qualquer conversação humana que utiliza a rede de dados da internet ou uma rede de computadores baseada em protocolo de internet. Para ter um funcionamento do VoIP, primeiramente você precisa de um computador, fones de ouvido ou caixa de som, o microfone ou conexão com a internet. Consiste em que o microfone capta o som da voz, o som analógico da voz, e dentro do computador vai ter um codec, decodificador, que vai codificar essa voz de sinal digital para poder estar transmitindo pela rede de dados da internet com o sinal digital. No fluxo de dados da internet vai entrar os protocolos de internet, que são responsáveis pelo transporte da voz dentro da rede de dados da internet. Ao chegar no outro computador, nesse outro computador vai ter um outro codec, que vai fazer a função de codificar a voz inversa. Vai codificar ela de sinal digital para sinal analógico, para a pessoa que estiver no computador poder ouvir a voz normalmente. Falar dos custos. Quando eu estava estudando para fazer o trabalho, eu encontrei um vídeo bem interessante na internet, que no programa que chama Olhar Digital, que não é mais transmitido, passava antigamente na Rede TV, que falava sobre os custos de ligações com VoIP e fazia comparações com a telefonia convencional. O VoIP levava vantagem sobre todos os tipos de ligações local, interurbana e internacional. A qual mais chamou a minha atenção, que houve maior discrepância assim, com relação à ligação, foi a ligação internacional. No caso, eles utilizaram o programa VoIP, o programa do Skype, que a maioria conhece aqui o Skype. Utilizaram o Skype. E o custo de ligação com o VoIP foi daqui de São Paulo para Tóquio. Esse custo teve 6 centavos. Utilizando a telefonia convencional de São Paulo para Tóquio também, teve um custo de R$2,56, isso por minuto. Aí você me pergunta, por que o VoIP é mais barato? Isso depende. Depende do quê? Do programa de VoIP que você utilizar e também depende do país que você for ligar. No caso, o que a gente pode tirar de conclusão é que o VoIP, o Skype, ele tem um bom contrato com a telefonia pública do Japão, no qual, de Tóquio, né? No qual os japoneses eles fornecem o custo por minuto de telefone deles com um preço bem barato. No caso da telefonia convencional, isso depende do país que você for ligar. Se esse país se nesse país a empresa de telefonia não tiver uma localização dela nesse país para poder estar barateando esses custos, vai ter um custo mais elevado. Por quê? Porque a empresa de telefone vai ter que esperar bloqueios internacionais, fazer acordos internacionais para poder realizar essa ligação, que vai acabar aumentando o custo dela. Desvantagens. Bom, como tudo nesse mundo tem um lado positivo, tem um lado negativo, o asterisco e o VoIP não pode disso. Desvantagens. Não adianta você querer montar um provedor VoIP se você não tiver uma boa conexão com a internet. De preferência, uma conexão com moda larga. E caso não tenha moda larga, tem que ter ligação direta com a operadora para ela poder estar oferecendo para você essa boa conexão com a internet, para poder estar montando um provedor de VoIP, o asterisco.
Resumidamente, passar o Skype para vocês. O Skype é um programa de computador que utiliza os serviços do VoIP. A diferença dele com o Asterisk, que é o nosso trabalho. O Skype, com a utilização dele, ele acabou se voltando mais para um usuário residencial. Uma pessoa que está na sua casa, que quer falar com um familiar ou algum amigo que esteja distante, ela acaba utilizando o Skype. Já o Asterisk, o foco dele, a função dele, é utilizar a infraestrutura de rede de internet de uma empresa para poder estar barateando os custos de ligações. PBX e PBX, novamente, resumindo para vocês, PBX e PBX são centrais telefônicas no qual chegam as linhas de telefone da rede pública nessas máquinas, e elas são distribuídas para os ramais da empresa. E esses ramais também estão interconectados entre si da forma que a conversa entre dois ramais dentro dessa empresa tenha custo zero, a ligação tenha custo zero. O PBX, como pode ver, essa máquina maior, ele é o mais antigo, menos utilizado hoje em dia. Ele necessita de um telefonista para estar direcionando essas ligações de dentro para fora ou o inverso, de fora para dentro. Já o PABX é automático. Quem faz esse papel de direcionar as ligações é o próprio ligador, que acaba dispensando o funcionário, o telefonista, para realizar essas ligações. Um exemplo assim, posso falar? Bem antigo assim, de PABX pode ser o interfone de um prédio, por exemplo, no qual você aperta o número correspondente ao apartamento e ao apertar esse número ele vai realizar a chamada para o ramal desse apartamento para poder estar atendendo o cara que vem chamando o número. Bom, aqui tem uma arquitetura da Asterisk, e a gente pode ver, não sei se dá para enxergar bem as letras, uma funcionalidade bem legal da Asterisk, que é a conexão da sede aqui com as filiais. Que o Asterisk engloba tudo. Ele pode conectar telefones analógicos, PBX, IP, telefones IP, tudo pela rede de dados da internet. Também pode ter a conexão com uma residência, com um possível colaborador da empresa, que também tem a conexão aqui com o PC e com o IP fone. E também tem outro detalhe bem legal, que infelizmente não chama arquitetura que tem, que ele pode se conectar com usuários em movimento, por meio de notebooks, tablets, smartphones que tenham conexão com outro aparelho que tenha conexão com a internet e que tenha o programa instalado nele, o programa do Asterisk. Agora a característica, eu vou passar para o Juliano falar para vocês. Boa noite, pessoal. Aqui eu tenho o desenho de como é a esquematização do sistema do Asterisk na central telefônica. Na central telefônica atual, vamos dizer assim, os antigos PABX que são utilizados em algumas empresas ainda aqui em Rio Preto, a gente tem aquela telefonista que realiza o atendimento, você pede para falar com tal ramal, ela vai fazer aquela transferência para você, às vezes você fica esperando um pouquinho e ela realiza a sua chamada. No sistema do Asterisk, a gente tem a representação aqui, que quando você liga diretamente na empresa, ela faz o redirecionamento. No caso está aqui o nosso ligador. Vamos dizer assim, a gente pode supor que isso aqui seria utilizado, vamos dizer assim, numa telefônica. Você liga lá, ele vai passar diretamente para o primeiro atendedor. Ele vai ter três toques. Isso é programado pelo Asterisk, mas é uma ferramenta até mesmo avançada, que depois a gente vai poder estar um pouquinho explicando sobre isso. Você liga no primeiro atendente, ele faz 3 toques. A partir desses 3 toques, no primeiro ramal, que é o 4.201, se você não foi atendido nesses 3 toques, ele vai redirecionar automaticamente para o ramal 4.202. No caso, ele vai também ter os 3 toques e você aguardando na linha. Se você não foi atendido perfeitamente ainda, ele vai redirecionar para um vendedor externo, um atendente que esteja de plantão. No caso aqui, é um atendente com um celular. Esse equipamento pode ser utilizado pelo Asterisk. Por exemplo, se você rediscar, ele pode fornecer para vocês linha de discagem. Que, por exemplo, você coloca uma linha para você ficar rediscando caso você não fosse atendido. No caso aqui, a gente coloca o atendente externo. Se você foi atendido por esse atendente, ele vai estar solucionando seus problemas
e efetuando todo o seu atendimento. Esse atendimento foi também utilizado em algumas empresas aqui em São José do Rio Preto, mas não com muito sucesso. Eu estive procurando algumas empresas aqui em Rio Preto, como a Celcom. Eles estiveram informando para mim que não foi um equipamento com muito sucesso aqui na região, por falta do conhecimento. Eles estiveram implantando isso durante 8 meses aqui na empresa. Por falta do conhecimento do produto, eles acabaram retirando. Eu tentei falar com eles a respeito sobre o produto, mas até mesmo um técnico especializado da empresa, eles demitiram. Eles demitiram e o empregado foi procurar emprego em Cuiabá. Em Cuiabá, isso pode ser, vamos dizer assim, uma forma de... A gente pode colocar isso como uma referência. Lá, isso daqui é bem mais utilizado do que aqui na nossa região. Por ter mais algumas empresas mais fortes, isso daqui pode ser muito mais funcional para eles. Agora a gente pode estar apresentando para vocês como funciona ainda mais as nossas linhas de comandos avançados com o Guilherme. Bom, pessoal, boa noite. Nós demos aqui um exemplo sobre o suporte, né? A gente sabe que esse é um exemplo muito comum do suporte, ficar redirecionando as chamadas. Mas qual que é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do nosso trabalho é implementar, fazer esses usuários, o João e a Maria, que são os nossos 2 clientes, fazer eles terem todos esses benefícios do VoIP, né, das ligações mais baratas, e também dessa automatização, que nós vamos entender aqui como que é feita essa automatização de passar as ligações sem uma pessoa física ali. Mas qual é o primeiro passo para a gente entender isso? Bom, o que é um dial plan? Um dial plan é um plano de descagem. Nesse plano de descagem, nós colocamos códigos, cada um tem um significado. São blocos de texto. Se eles são blocos de texto, é porque eles estão num arquivo texto, que não é de modo geral, é usado no Linux, né? Então, esses arquivos textos que nós vamos mostrar aqui são os que vão identificar o ramal, que nós vamos configurar os ramais, e o outro que nós vamos apresentar aqui vão ser configurados os usuários, tá? Que nós vamos configurar. Bom, o que é o protocolo SIP? O Asterisk usa esse protocolo. Esse protocolo foi desenvolvido para iniciar, manter e finalizar uma sessão, que no caso de VoIP, né? Ele usa o protocolo UDP como transporte. E também, nesses arquivos que nós vamos apresentar, é onde nós vamos registrar esses ramais e usuários. Bom, o que é o arquivo extensions.conf? O arquivo extensions.conf é um arquivo que nós vamos configurar os ramais. É aqui que nós vamos configurar o ramal do João e da Maria. A cláusula mais usada nesse arquivo texto é uma cláusula chamada extend. Esse extend é a extensão que é o parâmetro completo para interpretar esse bloco de texto. Em seguida, o que vem? Vem a prioridade. Destacado está ali no meio, né? 1. Então essa vai ser a primeira linha que vai ser interpretada. E nós temos as aplicações. É essa aqui que faz a descagem, que no caso é o dial. Answer, que no exemplo aí está atendendo a ligação. Aqui 1, 2, 3 é o ramal. E nós temos também a hang up, que é para desligar a ligação. Dependendo dos parâmetros, essa aplicação pode receber mais de um parâmetro. Como que a gente nomeia esse ramal? Depois de todas aquelas configurações, depois de todas aquelas cláusulas, aqueles códigos, nós, na primeira linha, para separar os ramais, nós colocamos o nome do contexto, né, que no caso é o ramal João, e o número do ramal. Bom, agora é a configuração dos usuários, que é feita no sip.conf. Bom, para resumir até agora, o que a gente aprendeu até agora do extend.conf, que é o ramal? Então, nós vamos criar o usuário agora, João. Nós temos que declarar daquela forma ali, que é a primeira linha para identificar o usuário João. E qual que é o ramal? É essa cláusula context aí. Essa cláusula context vai atribuir o usuário João, que nós também tem várias parâmetros de configuração para configurar o perfil do usuário. E o ramal que já está configurado, nós vamos colocar ali.
agora nós vamos passar para o Natan. Bom, para finalizar, encerrando o trabalho, vou apresentar outras vantagens do asterisco. Uma vantagem legal que dá para observar naquela arquitetura que eu mostrei antes, que é a compatibilidade do asterisco. Ele integra tudo, PBX, telefones convencionais, smartphones, notebooks e tal. Tudo dentro da rede de dados da internet. Porque, caso, por exemplo, um PBX ele não pode fazer a conexão com outro PBX. Já o asterisco ele pode fazer essa conexão dos dois dentro da rede de dados da internet. E outro bem legal também que é agregar novas tecnologias, que o asterisco ele foi desenvolvido em 99 e ele surgiu com a versão 1.0. E como ele é um software livre, ele tem seu código-fonte liberado, ele tem ajuda de programadores ao redor do mundo. Ou seja, esses programadores estão sempre ajudando a inovar no asterisco, a agregar novas tecnologias, como está falando no tópico mesmo. E o asterisco que hoje já está na versão 1.6 e está desenvolvendo a versão 1.8 para lançar ou no fim desse ano ou no começo do ano que vem. Agora, para finalizar os agradecimentos, o Jean vai falar com vocês. Bom, pessoal, esse daqui foi a nossa apresentação. A gente deixa à disposição de cada um, a gente deixa bem claro que foi apenas uma apresentação do produto que a gente fez para vocês. Isso daqui a gente realizou até mesmo uma simulação de como funciona o equipamento, de como isso pode ser utilizado numa empresa. A gente deixa aberta a oportunidade, se alguém quiser dar continuidade no projeto. A gente tem alguns parâmetros ainda para poder colocar, mas muito obrigado a todos. Esse é nosso trabalho. Bom, só obrigado pela apresentação dos meninos. Vamos abrir primeiro para os professores. O senhor Humberto, o senhor Gabriel, queira dar alguma consideração? Bom, a ideia aqui, né, pessoal, foi, como vocês podem notar, foi um trabalho de pesquisa para que mostrasse, né, a funcionalidade da tecnologia. Eu achei que foi um trabalho interessante, mas o que a gente sugere aí, da mesma forma que eles disseram, é que alguém, né, dê continuidade ao trabalho e faça uma sugestão de implementação prática, né, onde essa tecnologia pudesse facilitar, né, e também ter um critério de economia, né, dentro de uma empresa, e que alguém pudesse mostrar isso, a aplicação prática da tecnologia, né. Então, novamente eu digo aí, fica aberto às próximas turmas uma ideia já de sequência, né, para esse trabalho aí. Então, já houve outros trabalhos também falando um pouco sobre o asterisco, e vocês, para quem conhece um pouquinho de PBX, aí deve ter ideia do potencial, né? E obviamente seria interessante um exemplo de aplicação, né, que eu falei para eles, mas provavelmente não tiveram tempo suficiente para fazer isso. Um exemplo de aplicação com levantamento realmente de dados, mostrando as vantagens de se utilizar essa tecnologia. Ok? Obrigado. Só uma consideração em relação ao trabalho de vocês. A gente sabe que foi um trabalho de pesquisa e o asterisco, a gente não tem muita gente no mercado trabalhando, vocês mesmos pesquisaram isso, principalmente aqui na cidade, por ele ser um software baseado em Linux. Então, quem gosta de mexer em Linux são os que procuram isso, não é todo mundo que tem a vantagem de conhecer o sistema Linux. Por isso que ele acaba sendo pouco implementado. Quem trabalha com Linux, o pessoal que trabalha com mais rede baseada em Linux, eles não estão muito interessados nisso no momento. Uma ressalva, vocês disseram que
PBX eles não podem ser interligados. Ele pode ser interligado. Há formas de você interligar um PBX a outro. Eu acho que vocês quiseram dizer assim: eu não posso aumentar o número de ramais colocando um outro PBX do lado. Eu acho que provavelmente foi isso que vocês quiseram dizer. Porque aqui embaixo a gente faz isso sempre, né? Fazia até, a gente fez um tempo atrás. Se você pegar a entrada, a entrada de um ramal e jogar ele na entrada de linha, você está ligando o PBX em cascata, né? Nós lá embaixo temos PBX em cascata, todos ligados, né? Então é só uma consideração. E o legal do asterisco qual que é? Aí sim, que eu acho que foi o que vocês quiseram dizer, eu posso ter inúmeros aplicativos interligados nele funcionando como um ramal. Nem sendo um ramal interno, um ramal externo, posso estar meu celular no ramal do asterisco. Isso, um ramal em outro país, qualquer outro lugar do mundo, desde que ele esteja conectado à internet, trabalhando com o mesmo software, no caso do asterisco, ele pode ser configurado como um ramal. Ele é limitado pelo software que você vai utilizar para trabalhar com ele, né? É possível refletir? Sim. Sim. Tem problema com delay igual o Skype, por exemplo, vai precisar no delay. Delay tem, mas no final da apresentação do segundo grupo eu recebi uma ligação do meu irmão internacional também, tem um delay. E isso a gente não pode. Toda ligação internacional tem delay. Eu falo, tem que esperar pelo menos 1 segundo, 2 segundos. Então todo VoIP tem um delay, mas você trabalha isso através de software. O 3G não deixa de ser um também, mas é melhorado, né? Além de dar os parabéns para vocês pela pesquisa, pelo trabalho, só fazer uma consideraçãozinha, ampliando um pouco o que o Daniel falou sobre a questão dos PBX poderem ser ampliados ou multiplicados. Vocês fizeram uma pequena confusão na hora de colocar aí a diferença entre interfone, PBX, PABX e PABX com DDR. Tá certo? Quando o DDR é descarga direta ramal, onde o número do próprio assinante, da própria empresa, os últimos dígitos já são o ramal que você precisa. Então, por isso que não passa por telefonista. Certo? Então, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha melhor, vocês vão perceber melhor essas diferencinhas aí entre os equipamentos. Já são tecnologias, principalmente PBX, né? Já são tecnologias ultrapassadas, antigas, mas não custa dar uma consultadinha para ver melhor. Tá? Mas parabéns, foi legal. Pessoal, tem alguma dúvida? Não? Obrigado, pessoal.